Vamos falar um pouquinho de imposto seletivo, então? A partir deste módulo, a gente começa a trabalhar o que a Lei Complementar 214 prevê em torno da incidência do imposto seletivo. E nessa primeira aula, a gente vai falar exatamente sobre isso. Regras de incidência. Como é que você identifica quando uma operação estará sujeita à incidência do imposto seletivo e quando ela não estará sujeita à incidência do imposto seletivo? E aí, nas aulas seguintes desse módulo, a gente vai falar sobre a composição da base de cálculo, sobre regras em torno da definição das alíquotas e tudo mais que vier, ok? Bom, primeiro, é, quem é o ente competente para falar de imposto seletivo? Porque quando a gente fala de IBS, CBS, a gente fala muito sobre tributos que são gêmeos univitelinos e que o IBS vai ser cobrado pelo Comitê Gestor do IBS, é devido a estados e municípios, e que a CBS vai ser cobrada pela Receita Federal e é devida à União. Quando a gente fala de imposto seletivo, a competência é da União, exclusivamente. Imposto seletivo não tem nada a ver lá com a seara do IBS e da CBS. Existem alguns pequenos pontos onde as regras se entrelaçam e a gente precisa entender como um afeta o outro, mas isso é bem pontual. O que nos cabe ter em mente é que quando a gente falar de imposto seletivo, você vai olhar para, por exemplo, a apuração do IBS, você não vai ver absolutamente nada que diga respeito ao imposto seletivo, porque você só vai ver isso no ambiente de apuração lá da União, da CBS, da Receita Federal, tá? Da CBS não, provavelmente no mesmo sistema vocês vão fazer essa consulta, porque a própria Receita Federal vem falando sobre isso. Muito bem. E sobre o que, já que a União ela é competente para instituir o tributo, está aqui, ó, previsão constitucional no artigo 153, inciso 8º, a União tem competência para instituir o imposto seletivo, mas o imposto seletivo ele incide sobre o quê? Produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Quando a gente fala do ICMS, do IPI, a gente já falou aqui que tinha um princípio presente, que era o princípio da seletividade. No princípio da seletividade, você ia graduando o estabelecimento da alíquota conforme o nível de essencialidade daquele produto. Quanto mais essencial à vida humana fosse um produto, menor seria a alíquota incidente sobre aquele produto, e quanto mais supérfluo fosse aquele produto, maior seria a taxação. E o objetivo da seletividade seria um pouco mitigar a regressividade do tributo sobre o consumo, que a gente já falou o que é essa regressividade, que ela é pesar mais no bolso de quem tem menor poder aquisitivo, que não é um efeito desejável de um sistema tributário. Então, essa variação das alíquotas, ela cumpria esse propósito. Quando vem o IBS e a CBS e substituem o ICMS, esse efeito de seletividade, ele morre. E ele é substituído pelo conceito lá do cashback e por alguns benefícios que foram aplicados pela Lei Complementar 214 para produtos que se presume que são predominantemente consumidos por pessoas de baixo poder aquisitivo. Mas isso não resolveu a questão do desincentivo a alguns produtos. Deseja-se que a carga tributária de alguns tipos de produto seja elevada de propósito, que a gente quer que eles fiquem caros. Então, aqui a gente ultrapassou a questão arrecadatória do tributo e a gente está entrando na questão extrafiscal. Tem alguns produtos para os quais a gente deseja que a carga tributária seja alta, com o propósito de desincentivar o consumo, porque eles são nocivos. É por isso que você verifica alíquotas tão altas de ICMS, por exemplo, para bebida alcoólica e derivados do tabaco. Então, essa modelagem de desincentivo, quando a gente tem uma alíquota única, como é o caso do IBS e da CBS, a gente não consegue atingir o propósito de desincentivar. E é aí que vai entrar a questão
do imposto seletivo. Então, a gente tem essa questão da essencialidade do produto sendo alcançada por alguns benefícios específicos que reduzem o alcance da alíquota única, pelo cashback, que devolve parte do tributo pago para as famílias de baixa renda, reduzindo a regressividade, mas esse caráter de tornar o produto bem caro, sabe? A gente não consegue alcançar com o IBS-CBS porque eu não posso trabalhar com alíquotas diferentes, que lá a gente tem um, um princípio básico que é a alíquota única para cada região, né? E aí a gente vai trabalhar a questão da tributação para desincentivar o consumo dentro do imposto seletivo. Agora, quando a gente entra nessa seara, a gente começa a se perguntar o seguinte: o que é prejudicial à saúde? O que é prejudicial ao meio ambiente? A gente precisa definir isso para a gente poder enxergar com clareza qual é o universo sobre o qual a gente vai ter efetivamente a incidência, né, do imposto seletivo. E aqui a gente começa a entrar numa série de polêmicas. Então, a Constituição Federal, ela vem e diz assim, ó, imposto seletivo vai incidir sobre produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, mas ela não diz o que é um produto prejudicial à saúde, ou serviço também, tá, gente? Se eu falar só produto aqui, já considerem que eu estou falando dos dois, força do hábito. O que é? Ela não define. E aí compete à lei complementar trazer uma delimitação ao instituir o bendito imposto seletivo, trazer uma delimitação sobre qual é o campo de incidência efetivamente delimitado do imposto seletivo. E aí, só por uma questão acadêmica, uma questão de vocês entenderem que a instituição de regras de incidência de um tributo, ela busca, ela tem por trás uma discussão que ela é conceitual. Eu vou trazer para vocês aqui algumas polêmicas que a gente acompanha em torno dessas discussões e que deixa claro que nem sempre o critério que vai prevalecer é o critério sanitário, de fato, né, da prejudicialidade em si do bem. E aí eu trago alguns exemplos aqui. Eu trouxe 6 exemplos que é onde está o cerne da confusão em torno do imposto seletivo. Então, assim, ó, alimentos que fazem mal à saúde. Quando a gente trabalhou os benefícios fiscais, falei para vocês, né, que a gente percebe claramente uma intenção do legislador em beneficiar o produto in natura, né? Então, aquele produto que você só descasca, que você come in natura, você vai enxergar ele ali com redução a zero de alíquota, por exemplo. E a gente vê que não tem no rol da cesta básica produtos que tradicionalmente a gente via presente nas cestas básicas dos estados, porque são produtos eminentemente industrializados. Por exemplo, aqui no estado do Amapá, a gente tinha na cesta básica salsicha, linguiça, mortadela, conserva, carne em conserva, aquela da latinha, porque são produtos predominantemente consumidos pela população de baixa renda. A gente não vê presença desses itens nos benefícios fiscais de IBS-CBS porque não se deseja incentivar o consumo desses produtos, tornando-os mais baratos. A gente quer à mesa da população de baixa renda produtos mais saudáveis, não só da população de baixa renda, mas principalmente porque esse tipo de produtos são eles que predominantemente consomem. E aí a gente não viu isso lá, numa ideia de que aquilo ali não é o saudável que se deseja, né, incentivar o consumo. Aí a gente entra na seara da gordura trans, dos produtos com alto teor de açúcar, e a gente a gente ouve falar, porque eu vou te confessar que eu não sei exatamente qual é o conceito dos tais alimentos ultraprocessados. A gente sabe pelo senso comum que os alimentos ultraprocessados não são naturais e que, portanto, não são saudáveis como é um alimento in natura que a gente consuma, uma fruta, né, um legume e tal. Mas e aí vem o dilema. Onde que começa essa prejudicialidade? Quer dizer, qual é o tanto tolerável de açúcar? Qual é o tanto tolerável de, sei lá, gordura trans? É zero? É um pouquinho? É até uma certa quantidade média? Então, essa definição de ultraprocessado, que permearia, né, a definição de prejudicialidade de um alimento para justificar a incidência do imposto seletivo sobre ele, ela não guarda consenso nem na ciência nutricional.
E dentro dessa falta de consenso, nasce a preponderância na discussão de fatores que são políticos e econômicos. A gente tem, por um lado, a intenção legislativa de tornar mais caros os produtos que fazem mal à saúde, e, por outro lado, a gente tem uma pressão das indústrias buscando uma suavização das classificações de risco que são definidas pela Anvisa. Então, a gente tem uma briga do interesse econômico com o interesse de sobretaxar um produto que se defina como um produto prejudicial à saúde. E no meio disso, tem a construção do conceito. E essa construção do conceito, ela fica eivada de subjetividade. Não só nos alimentos ultraprocessados. Quando a gente fala de agrotóxicos e defensivos agrícolas, também. Quer dizer, o que é um produto prejudicial ao meio ambiente e à saúde? Porque nos agrotóxicos a gente tem a presença de ambos, né? Dependendo do tipo de agrotóxico de que se esteja falando. Então, qual que é o dilema? É nocivo para quem? Comparado a quê? Por exemplo, a gente tem alguns herbicidas que eles causam a morte de polinizadores. Eles têm um impacto ambiental importante porque os polinizadores, as abelhas e tal, são muito importantes nesse bioma. Agora, eu vou medir isso como um parâmetro de prejudicialidade ou eu quero saber o que esse agrotóxico causa dentro do corpo humano quando o produto sobre o qual, né, a plantação sobre a qual aquele agrotóxico foi aplicada, gerou de mal para mim ao comer o alimento daquela plantação? O que eu vou considerar como um elemento para a tomada dessa decisão? Então, nesse processo desse tipo de discussão, aí a gente tem o setor agrícola participando com lobby no Congresso. E o setor agrícola é um dos setores mais bem organizados dentro do Congresso Nacional. É interessante para o setor tornar esses defensivos agrícolas e esses agrotóxicos sobretaxados, ou seja, mais caros por conta da incidência do imposto seletivo? Não é interessante. E aí o que a gente tem é um setor que representa 25% do PIB brasileiro, né? A chamada bancada ruralista, organizada, representada dentro do Congresso Nacional, reúne mais de 300 parlamentares. Qual é o poder de influência do setor na construção dessa definição do que seja um agrotóxico nocivo? E qual é o papel de preponderância da influência econômica, do impacto econômico que se busca evitar, a despeito da intenção do legislador de tornar mais caro o produto que faz mal à saúde e ao meio ambiente? Então, a gente vai vendo que tudo vai começando a ser relativizado em torno de elementos que vão além da questão da prejudicialidade tratada na Constituição Federal do país. Quando a gente fala de combustíveis, aí a gente tem os combustíveis fósseis, gasolina, diesel, contra os biocombustíveis, o etanol, por exemplo, a mesma coisa. O que a gente tem, por exemplo? O etanol emite menos CO2, né, na descarga ali do veículo. Mas, em contrapartida, para que ele seja produzido em larga escala, substituindo, por exemplo, uma gasolina, quanto ele causa de devastação? Porque eu tenho que plantar, né, o material que vai ser utilizado para a produção desse biocombustível. E eu vou ter o quê? Que derrubar florestas? Então, qual é o elemento aqui que eu vou considerar do ponto de vista ambiental? A poluição do ar, a degradação das florestas e qual é o peso de cada um nessa discussão? Então, a gente tem muita subjetividade aqui também. E aí, por outro lado, em relação ao fator político-econômico, a gente tem a indústria do álcool pressionando para ter benefício, ter tratamento favorecido, porque ela diz, ó, eu poluo menos. E em contrapartida tem a Petrobras, por exemplo, que trabalha com combustíveis fósseis, dizendo que se você tornar o combustível fóssil mais caro, vai ter inflação no país, porque a grande massa da produção e distribuição de produtos, transporte, caminhão e tudo, utiliza gasolina ou utiliza o diesel. Você quer inflação no país? E aí fica o político ali no meio do fogo cruzado para ter que tomar uma decisão. A gente também tem a bebida alcoólica. A gente sabe, por exemplo, que existem estudos que dizem que não existe diferenciação da origem do teor alcoólico. A mesma quantidade de álcool por litro de bebida não alcoólica vai ser tão maléfica para o corpo humano, sendo irrelevante se ela vem da cana, que é o caso da cachaça, se ela vem
da uva, que é o caso do vinho, ou de qualquer outro, se é destilado ou não, consumiu a mesma quantidade de álcool, vai trazer o mesmo mal para o organismo. Por outro lado, a gente tem uma discussão, a despeito de não haver uma distinção do ponto de vista epidemiológico, existe o produtor de vinho pequeno que poderia quebrar com uma tributação igual à do grande produtor, e de novo a gente tem fatores econômicos influenciando numa questão que deveria ser decidida do ponto de vista sanitário. Veículos automotivos, mesma coisa. A gente tem o veículo elétrico polui menos. Ok, polui menos, mas ele precisa de bateria. Qual é o impacto da extração do lítio na atividade de mineração para a extração do lítio para a produção dessas baterias? Isso não traz um impacto ambiental? Traz. Qual é o impacto menor? Qual é o impacto desejável? De novo, a gente tem subjetividade. E, de novo, a gente tem dentro do Congresso Nacional as montadoras que trabalham com carros elétricos dizendo: olha, eu quero ser premiado porque eu estou investindo na manutenção aqui, estou contribuindo para o meio ambiente. E aí tem as que produzem carros, as montadoras que produzem carros a combustão, relativizando esses conceitos, como, por exemplo, com a produção do lítio, que eu acabei de falar. E, por fim, as embalagens, que a gente tem o biodegradável versus o reciclável. O biodegradável é aquele que em condições industriais adequadas, eles vão se dissolver, mas que num aterro sanitário comum você só joga lá, o que se diz dá praticamente o mesmo efeito do plástico normal, porque você não vai aplicar o tratamento adequado. E aí a indústria petroquímica, ela diz o seguinte: olha, inclusive é mais fácil catar para reciclar do que dar destino do produto biodegradável. E fica essa briga de novo com o fator político-econômico dentro do Congresso Nacional. Toda essa varredura que eu estou fazendo aqui para vocês é só para vocês terem uma noção do quão complexa é a discussão em torno daquilo que deve e daquilo que não deve ser tributado pelo imposto seletivo. Para quando a gente entrar numa roda acerca dessa discussão, a gente não ser raso em relação a se posicionar, é a gente buscar entender todos os elementos que estão por trás, a complexidade da definição de conceitos para fins de determinar a incidência ou não. E aí a gente vai ver na tabela que muito do que a gente vê lá reflete um pouco da prevalência do fator econômico, sim, sobre o fator ambiental, sobre o fator sanitário, tá? Mas isso aqui era só para dar uma contextualização. Porque, no fim e ao cabo, para nós que somos da área tributária, isso é uma discussão acadêmica. No dia a dia, não nos cabe discutir se a gente concorda ou não com a aplicabilidade do imposto seletivo. Nos cabe diagnosticar se deve haver a incidência ou não, sob o ponto de vista daquilo que a lei determinou. E aí vem a Lei Complementar 214, institui este bendito imposto seletivo, nos moldes do que foi autorizado pela Constituição. Ela nos diz também, no artigo 153, parágrafo 6º, inciso 5º, que o imposto seletivo ele vai poder ter o mesmo fato gerador e mesma base de cálculo de outros tributos, porque, em regra, isso é vedado, né? Você ter dois impostos incidindo ali sobre o mesmo fato gerador, mas em se tratando de um imposto que tem caráter extrafiscal, vamos lembrar que o objetivo dele é desincentivar o consumo desse tipo de produto. Nesse caso, a Constituição veio expressamente e disse: olha, pode sim, no caso do imposto seletivo, pode incidir dois impostos. Quais seriam aqui no consumo desses itens? O imposto de bens e serviços sobre bens e serviços e o imposto seletivo cumulativamente, tá? E aí, nessa discussão do que é prejudicial à saúde e o que é prejudicial ao meio ambiente, a Lei Complementar 214 instituiu o imposto seletivo e trouxe uma lista, tá? Ele diz o seguinte, ó: consideram-se prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente os bens classificados. Essa redação ficou bem ruim, tá, gente? Os bens classificados no Código NCM e o carvão mineral, considera que tem carvão mineral aqui no meio da bagaceira, e os serviços listados no anexo 17. Na verdade, o anexo 17 ele vem trazer uma lista de NCMs enquadradas dentro desses serviços listados de 1 a 7. Por isso que eu disse que a redação ficou bem ruim,
tá? Mas vamos lá. Então, o anexo 17 é esse aqui, ó. Então, nota o seguinte: veículos. Nota que a todo momento, para todas as NCMs que foram trazidas aqui, vem um exceto caminhões, exceto caminhões, exceto caminhões. Significa que os caminhões que rodam movidos a diesel não poluem, senhores? A gente sabe que poluem e poluem bastante. Por que essa exceção foi trazida aqui? Porque o fator econômico prevaleceu sobre o fator ambiental, neste caso. Eu não quero tornar o transporte de mercadorias no país mais caro, porque isso causaria inflação, isso traria uma série de problemas, de transtornos ao desenvolvimento econômico do país. Então, decidiu-se que no caso do caminhão, a gente vai dar uma fechadinha no olho e vai deixar ele continuar poluindo e com um custo menor. A gente não quer onerar. Resumindo, é isso. Quando a gente olha aqui embaixo, ó, bebidas açucaradas, a gente vai ver que essa NCM, a única que constou da lista, é de refrigerantes. Mas a gente sabe que, por exemplo, uma caixinha de suco industrializado pode conter muito mais açúcar do que uma Coca Zero, por exemplo. Adoro uma Coca Zero. Então, Coca Zero tem menos açúcar, mas vai ser tributada pelo imposto seletivo porque a NCM está aqui dentro, ó, sem exceções. No entanto, uma caixinha que tu taca açúcar, que a gente vê aquelas propagandas de nutricionista mostrando isso aqui é o tanto de açúcar que tem nessa caixinha. Aí tu vê assim, meio copo de açúcar. É uma bebida açucarada? Claramente é uma bebida açucarada. Consta da lista de produtos a serem tributados? Não consta da lista de produtos a serem tributados. O que é isso aqui? Lobby da indústria alimentícia dentro do Congresso Nacional, claramente. E aí a gente começa também a ter que enfrentar, né? Se a gente vai tributar essas bebidas, porque refrigerante meio que ninguém contesta que não faz mal para a saúde, mas aquele suquinho industrializado, a partir de que quantidade de açúcar eu vou dizer que ele vai ser tributado pelo imposto seletivo? De repente era até bom ter enfrentado essa discussão, porque se tu diz assim, ó, por exemplo, leva esse tanto de açúcar, meio copo de açúcar numa caixinha, mas só pode ter um dedo de açúcar. Aí, se tiver passando de um dedo, vai tributar. Aí a gente já ia começar a ver a quantidade de açúcar reduzindo, porque essas indústrias iriam querer fugir da tributação do imposto seletivo. E efetivamente a gente ia alcançar o resultado de desincentivar produtos, o consumo excessivo de produtos que fazem mal à saúde. Porque tem muito açúcar, porque o açúcar é gostoso, o açúcar vicia, a molecada só quer tomar aquele negócio, né? Mas para nós, tributaristas, a gente só tem que saber identificar o que entra aqui e o que não entra. Porque na hora que tu estiver fazendo o fechamento, o que nos cabe é saber se tu taca lá o imposto seletivo ou não na hora de emitir a nota, tá? E aí tem algumas questões também que tem taxativamente a previsão de não incidir por comando constitucional. Você vê que aqui eu trouxe o dispositivo da Lei 214 e aqui eu trouxe o comando constitucional, ou seja, a Constituição Federal deu a ordem à lei complementar para que ela modelasse a não incidência dessa maneira. Não pode incidir imposto seletivo sobre energia elétrica e poderia haver uma discussão de prejudicialidade ao meio ambiente, porque construir, por exemplo, uma hidrelétrica inunda muitos biomas, muitas vezes, mas aí a Constituição, de novo, por uma preocupação com o fator energético e o fator de industrialização, produção brasileira, veio e disse: não, energia elétrica não pode. Telecomunicações também não pode. Então, aqui há uma imunidade para esses dois produtos. O legislador brasileiro, nem que queira, poderá fazer o imposto seletivo incidir sobre esses dois produtos. O comando constitucional veio daqui, ó, artigo 153, parágrafo 6º, inciso 1º. O imposto seletivo também não vai incidir sobre bens e serviços cujas alíquotas sejam reduzidas nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º. Então, onde a gente tiver benefício fiscal de redução de alíquota, não terá incidência. Porque, veja, seria até uma incoerência, né? Se eu te falei, o imposto seletivo ele vai incidir para desincentivar o consumo. A redução de alíquota, ela incide para baratear e tornar mais fácil o acesso a determinado produto. Então, ter os dois incidindo seria uma total incoerência legislativa.
Então, o que está dizendo aqui é, se a lei complementar deu um benefício de redução, logo não haverá incidência do imposto seletivo, ok? Muito bem. Juntando todos esses elementos, vocês vão encontrar no material de apoio uma planilha para você que você vai ter listadas as NCMs que atendem a essas famílias aqui de nomenclaturas, de codificações, e atendem a essas exceções que estão previstas aqui. Todas têm anotações lá prontinhas, tá? Eu acho que eu nem deixei a planilha pronta aqui, mas você vai encontrar com esse nome, itens com imposto seletivo, lá no material de apoio, tá bom? Ó, então, você vê, por exemplo, se você estiver buscando pela NCM 87032100 e essa NCM é de um veículo, quais são as únicas exceções? Você vai se perguntar, mas isso aqui é um caminhão? Se for, não vai ter. Está sendo adquirido pelas Forças Armadas ou Segurança Pública? Não vai ter. Por que que não vai ter? Porque essa exceção está prevista aqui, ó. Forças Armadas ou órgãos de segurança pública. Aqui é a mesma coisa, ó. Então você já vê essa anotaçãozinha do lado da NCM lá para não correr o risco de esquecer durante o teu processo de classificação de itens de cadastro, que você agora, depois dessa aula, tem que fazer isso. Tem que pegar os itens do cadastro e ver o que tem a incidência, o que não tem a incidência. Você vê no item 3 aqui, ó, aquisição por taxista, pessoa com deficiência física mental ou autistas, observadas as condições dos 149 ou 155. Por que isso está aqui como uma exceção também? Porque aqui está dizendo, no 413, inciso 3º, que os bens que têm redução de alíquota não terão a incidência do imposto seletivo. Então, digamos que você encontrou esse item lá, mas quem está comprando é um autista e está tendo direito à redução porque se enquadra em todos os critérios dos artigos 149 a 155, se tem o benefício de redução, não terá a incidência. E aí vale o que eu falei agora há pouco. Por que que a gente está dando redução, por exemplo, para um autista? Porque se entende que quer facilitar o acesso daquele autista, obedecidas aquelas condições, ao veículo. Se eu vou lá e taco o imposto seletivo dizendo eu quero desincentivar, eu anulo o efeito da redução que foi concedida. Então, especificamente em relação a veículos automotores, a gente tem que estar de olho, porque dependendo de quem faz a aquisição, pode ser que tenha redução e, havendo redução, não vai haver a incidência do imposto seletivo, desde que quem esteja adquirindo direto daquele que é o sujeito passivo do imposto seletivo, que a gente vai ver também que o imposto seletivo ele incide uma única vez e provavelmente vai incidir lá na fase da montadora. Se você está comprando da concessionária, são outros 500 aqui. Então, até isso, a gente quebra um pouco da neutralidade. O cara que tem o benefício, ele vai ter que ver bem qual é a modalidade de aquisição. Direto do fabricante é onde a gente consegue retirar a incidência do imposto seletivo. Então, tem que ficar de olho nisso aí. Um outro comando que a Constituição nos trouxe também é que não vai haver a incidência cumulativa de IPI e imposto seletivo. Onde tem um, não tem o outro, tá? Então, o que ele diz? Ó, a partir de 2027, o imposto previsto no 153.4, ou seja, o IPI, não incidirá de forma cumulativa com o imposto previsto no 153.8, que é o imposto seletivo. Ou é um ou é outro. Confesso para vocês que quando estiverem presentes os requisitos para a incidência dos dois, eu não sei te dizer qual é que deve prevalecer, tá? Porque olha só, quando a gente olha lá na lista de produtos sujeitos à incidência do imposto seletivo, a gente vai ver 4 NCMs que na última publicação que eu encontrei de itens produzidos na Zona Franca, eles são produzidos na Zona Franca. Por que que isso é relevante? Coloquei aqui, ó. Isso aqui é a Lei Complementar 214. Artigo 454, ele fala que o IPI ele vai ser zerado para quase tudo. Mas ele não vai ser zerado para itens produzidos na Zona Franca. Por quê? Desejou-se que, ao construir esse sistema tributário,
que as indústrias que estão fora da Zona Franca vão continuar pagando IPI em relação aos itens que produzem, se esses itens também forem fabricados na Zona Franca, porque assim o produto de fora da Zona Franca fica um pouco mais caro que o produto de dentro da Zona Franca, garantindo esse diferencial competitivo da Zona Franca. Então, basicamente, o objetivo aqui foi esse. E aí o 454, aqui no parágrafo 3º, ele diz, e o Poder Executivo da União vai divulgar uma lista de quais são esses produtos que são produzidos na Zona Franca, né? E aí, eu peguei uma publicação que foi nos autos de uma ação direta de inconstitucionalidade de 2022, em que se divulgou uma lista de 700 e tantos itens produzidos, que vocês vão ver, quando vocês acessarem essa planilha aqui, vocês vão ver uma abazinha do lado, tem uma aqui, tem uma aqui. Eu botei essa lista aqui do lado, tá? Eu devia ter aberto aqui esse arquivo, mas não tem aqui as abas da planilha? Isso que vocês estão vendo aqui é a aba número 1. E a lista de produtos da Zona Franca vocês vão ver aqui na aba número 2. E aí eu fiz o cruzamento dessa aba com os itens sujeitos à incidência do imposto seletivo. E aí localizei esses 4. Claro, pessoal, essa lista aqui não é a lista definitiva, é só para a gente ter um parâmetro para analisar o que eu vou te mostrar agora. Mas depois que a lista for publicada pela União, essa lista de que fala o artigo 454, a gente tem que refazer esse trabalho para comparar a lista oficial. Aqui é só uma estimativa. E aí o que a gente tem? Eu posso ter um veículo que é fabricado na Zona Franca e que nos termos do anexo 17 está sujeito à incidência do imposto seletivo. Então, falando de Zona Franca e falando de IPI, o que foi que se definiu? Que para os produtos que são fabricados na Zona Franca vai ter incidência de IPI normal se a fábrica estiver em qualquer outro lugar do país, e lá dentro da Zona Franca, não sei nem se é suspenso ou isento, eu vou até tirar aqui, não tem IPI. Não tem IPI. O que isso provoca? Esse laranjinha aqui é o IPI, isso aqui é o preço do produto. Aqui é o preço do produto. Em iguais condições, você vai dar um diferencial competitivo para o produto fabricado na Zona Franca de Manaus, que o IPI vai tornar esse aqui mais caro. Ok? Só que, ao mesmo tempo, a legislação veio e disse assim, olha, onde tem IPI, não pode ter imposto seletivo, porque não pode incidir os dois juntos. Nós vimos a base legal na tela anterior. Então, eu deixo zerado esse verdinho aqui, que é o imposto seletivo, dizendo assim, se tem o IPI, então eu não posso fazer incidir o imposto seletivo. Aí, aqui dentro da Zona Franca de Manaus, não tem o IPI. Significa que dentro da Zona Franca de Manaus, então, eu vou ter a incidência do imposto seletivo? Porque se for isso, eu vou anular completamente esse diferencial competitivo aqui. O problema é que a legislação não deixou claro, num cenário como esse, o que a gente tem que fazer, qual é o que prevalece. E não sei se atentaram para qual é a repercussão disso para aqueles itens que também são fabricados na Zona Franca de Manaus. Então, o que eu espero, eu estou levantando um cenário aqui para o qual eu não tenho uma resposta taxativa para dar para vocês, mas eu espero que o regulamento do imposto seletivo venha deixar esse cenário claro, porque conforme eu mostrei para vocês, tem 4 NCMs pelo menos que estão nessa lista de 2022, que se elas aparecerem nessa lista a ser publicada pela União, a gente vai ter que decidir o que faz em relação a IPI versus imposto seletivo, porque se a gente tiver imposto seletivo incidindo lá na Zona Franca, porque não tem IPI, e tiver o imposto seletivo não incidindo nos demais, porque tem o IPI, a gente anula esse efeito de competitividade. Eu sinceramente espero que, eu acredito que a interpretação ela vai ser no sentido de que, incidência se está incidindo fora do país, se está incidindo fora da Zona Franca, então incide, ponto, e aí não vai ter imposto seletivo nem lá nem cá, em nenhum dos dois, porque daí manteria-se esse diferencial competitivo.
Mas esse é um ponto para você anotar lá no seu caderninho de questões a acompanhar, que realmente a gente vai precisar aguardar a publicação do regulamento do imposto seletivo e ver se essa questão vai ser abordada por lá, ok? Ou, quem sabe, na tal lista, né, de produtos e itens produzidos na Zona Franca de Manaus. Bom, no parágrafo 2º de sei lá qual artigo, porque essa professora lesada que vos fala esqueceu de colocar aqui, mas você pode buscar aqui pelo texto, você vai encontrar na lei complementar, também diz o seguinte, ó: os bens a que se referem os incisos 3º, que é produto derivado do tabaco, e do inciso 4º, que é bebida alcoólica, estão sujeitos ao imposto seletivo quando acondicionados em embalagem primária, assim entendida aquela em contato direto com o produto e destinada ao consumidor final. Então, por exemplo, o uísque. Você compra aquele barril de carvalho cheio de uísque, ainda não foi engarrafado o negócio. Você colocou na embalagem primária destinada ao consumidor final? Ainda não. Então, aquele cara que vende o barril de carvalho para aquela empresa que vai fazer o engarrafamento para vender ao produtor, ao consumidor final, naquela transação ali, vai ter a incidência do imposto seletivo? Não vai. Então, alguém fabrica o barril de carvalho de uísque, vende para uma indústria que vai proceder com engarrafamento, por exemplo, aqui não tem IS. Essa indústria que vai engarrafar, montar as caixinhas para mandar para as distribuidoras, opa, já acondicionei no produto, na embalagem que vai destinar o produto ao consumidor final. Então, aqui vai incidir o imposto seletivo. É isso que esse dispositivo está deixando claro, o mesmo em relação ao fumo, tá? E aí, juntando todos esses sis e poréns, a gente tem de novo um mapa mental que você vai encontrar lá no material de apoio. Então, para você verificar a incidência do imposto seletivo, e aqui a gente está falando só sobre bens materiais, porque em serviços o que tem a incidência é só o jogo do tigrinho, né? As bets, os jogos de azar, de uma maneira geral, vão ter incidência, então não tem muito mistério. Agora, em relação aos bens materiais, primeiro passo, olhar se está na lista do anexo 17. Não está lá em NCM do produto, não tem imposto seletivo, acabou, não tem o que pensar. Se for veículo, aí você tem que verificar se é caminhão, porque o caminhão não incide. Se não for caminhão, você tem que ver se tem o benefício para taxista, deficiente físico ou mental ou autista. Se tiver o benefício, não tem imposto seletivo. E se não for o adquirente, não for taxista ou algum desses, se não é as Forças Armadas ou de Segurança Pública que está fazendo a aquisição, porque igualmente se for, não vai ter imposto seletivo. Para o produto que é uma aeronave ou uma embarcação, também tem benefício específico de redução. A gente trabalhou isso nos regimes diferenciados, quando a aquisição é destinada à segurança pública, segurança nacional, cibernética e uma outra que eu esqueci aqui, que está aqui nesses dispositivos. Tem o benefício, pela regra que a gente viu alguns slides atrás, não vai ter o imposto seletivo. E se estiver sendo adquirido por Forças Armadas e Segurança Pública, né, por exemplo, Polícia Militar fazendo aquisição, também não, ok? Se for a bebida alcoólica ou derivado do fumo, você vai ver aquela questão do acondicionamento, né, em embalagem primária. Se for uma operação em que quem está vendendo foi quem fez o acondicionamento na embalagem primária, vai ter a incidência do imposto seletivo, senão não. E os demais produtos aqui dessa lista do anexo 17 não tem nenhum condicionante. Está aqui, vai ter a incidência do imposto seletivo. Bebidas açucaradas, por exemplo, não tem nenhuma dessas condicionantes que a gente viu no fluxo, tá? E em verdinho o asterisco para a questão do IPI, que a gente também tem que aguardar de perto para ver como é que vai ficar em relação àqueles 4 itens ou mais, se vierem na lista a ser publicada pela União. Muito bem. A partir de quando, gente, a gente tem que se preocupar com o IPI? Notas fiscais emitidas a partir de 1º de janeiro de 2027, logo ali, né? Isso também está na Constituição Federal, ok? Competência da Receita Federal, aí eu já vi, isso aqui na verdade é só a lei complementar fazendo valer o comando constitucional. Incidência monofásica. Por isso que o legislador teve a preocupação com a bebida alcoólica e com o fumo
de dizer quando exatamente haveria incidência, porque essa incidência vai acontecer uma única vez. Seria muito mais interessante, por exemplo, no meu exemplo do barril de carvalho, do uísque, fazer incidir nessa etapa, porque o valor agregado é menor, o percentual é uma alíquota, ficaria mais barato o imposto seletivo nessa etapa. Mas não, o legislador veio e disse assim: incide uma vez, e incide uma vez quando você engarrafar o troço para vender para consumidor final. Aí é nesse momento, com esse nível de agregação do produto, que eu quero que você aplique a alíquota do imposto seletivo. Falaremos sobre a alíquota numa aula mais à frente, tá? E aí ele fala também sobre o momento de incidência em outras hipóteses de fato gerador do imposto seletivo. Do primeiro fornecimento a qualquer título do bem, e aí observa que aqui tu vai aplicar aquela condicionante do fumo e da bebida alcoólica. Da arrematação em leilão público, geralmente isso vai acontecer para produtos flagrados em descaminho, né, roubados, alguma coisa assim. Da transferência onerosa do bem produzido. Então, transferência não tem incidência de BS-CBS, mas tem, se for onerosa, de imposto seletivo. Incorporação do bem ao ativo mobilizado pelo fabricante. Veja, eu fabrico veículos, um veículo que está lá na lista de incidência. E aí eu pego um veículo do meu pátio e eu integralizo lá no meu ativo mobilizado. Nesse momento eu vou ter que pagar o imposto seletivo, que eu vou considerar que aquilo está sendo destinado neste momento para o consumo. Então você também tem que estar atento a esse processo para os itens que estão no anexo 17, tá bem? Extração de bem mineral, quando for um bem extraído, do consumo do bem pelo fabricante. Então, eu sou o fabricante de bebida alcoólica, tirei uma quantidade de bebida alcoólica para a festinha de confraternização de fim de ano dos trabalhadores da fábrica. Nesse momento, eu vou pagar o imposto seletivo em relação àquilo que foi destinado ao consumo, tá? Do fornecimento ou do pagamento do serviço, o que ocorrer primeiro, e da importação. Na importação também eu vou ter imposto seletivo. E aí, na nossa próxima aula, agora que você já sabe identificar as situações de incidência do imposto seletivo, na próxima aula a gente fala sobre a composição da base de cálculo.